A gente quer saber para onde você vai. Porque talvez para onde você vai, nós também vamos. Mas o que faz um grupo de pessoas, às vezes, tão diferentes, caminhar numa mesma jornada? Talvez é a mesma coisa. O que o homem mais busca durante toda a sua vida? Porque ele tem uma mente. Ela aí resumiu perfeitamente falando o que sua mente faz. O que sua mente faz? Mente pra você todo o tempo. Vou colocar umas verdades mascaradas. O que acontece? Você já parou pra pensar por que às vezes você tem ações e condutas que você depois se arrepende? Você pensa, meu Deus, por que eu fiz isso? Nossa, meu coração doeu. Aquela lá não era eu. Não era eu, não queria falar aquilo. Como que sai da sua boca uma coisa que você não queria falar? Como você faz uma coisa que você não queria fazer? Pergunta sua mente. Eu vou falar um pouquinho da sua mente para a gente entender um pouquinho mais os quesitos de liberdade. Mas aí falando um pouquinho do mestre, como ele começou tudo isso. Não adianta a gente querer fazer uma reforma e manter na casa os móveis antigos. Quando a gente vai fazer uma reforma na nossa casa, a primeira coisa que a gente faz é tirar todos os móveis, porque a gente sabe que vai ter quebradeira, vai ter pó, vai estragar os móveis. Então, primeiro a gente tira os móveis e a gente começa a reformar essa casa para receber os móveis novos. Sim, assim? Sim. Com a nossa mente, com o nosso conhecimento, da mesma forma. Por que o conhecimento anda atrelado a tecnologias mentais? Porque não dá para você colocar uma reforma e colocar um conhecimento puro e líquido, quesito do espírito dentro do corpo sujo. Você não vai pegar uma coisa e colocar dentro de uma casa suja onde você quer quebrar defesas. Então, primeiro é necessário limpar essas programações e tudo aquilo que você acredita ser para você se tornar aquilo que de fato é. Só que esse processo gera dor. A primeira dor que você vai encontrar é o reconhecimento de tudo aquilo que você deixou se enforcalhar na vida. E não é fácil. Porque você vai ter que conhecer o primeiro perdão, que é o ato de perdão. E aí você vai descobrir que nunca foi nada sobre o outro, sempre foi tudo sobre si. E sobre o que você armazenou durante a sua vida. Existe uma parte de você que é consciente, uma parte de você que é inconsciente. Mas interessante como a parte inconsciente é aquela que é responsável por armazenar todas as informações e tudo aquilo que você viu. Vou trazer um exemplo para ficar mais fácil, como se fosse um computador. Você tem uma parte da sua mente que ela é mecânica, como se fosse um computador. Então, ela faz o processamento de dados. E você tem uma parte onde ela armazena os dados, é como se fosse um HD. Então, um tem as imagens e o outro tem o processamento. Tudo que você passou na sua vida desde que você nasceu, ou melhor, desde que você estava na barriga da sua mãe, que antes de você nascer, já vem sendo computado por memória celular sobre aquilo que vai ser você, aquilo que você entende como personalidade aqui hoje. Só que você não é sua personalidade. Você não é nem o corpo que você é. Você está em um corpo, mas você não é um. E essa compreensão vai fazer com que você tenha outros níveis de consciência e outros níveis de percepção. O que acontece? Tudo que você passou na sua vida desde que você nasceu é armazenado dentro desse HD. Todas as vezes que você passa uma situação similar, esse HD consegue fazer o casamento perfeito dessas imagens que você passou e vai te dar um resultado dentro desse processo, dentro do processador, que você vai ter uma ação. Eu vou traduzir isso em situações para ficar mais fácil de entendimento. Posso? Sim. Vamos supor que quando você era criança, você estava andando de bicicleta e você caiu. Depois você era adolescente, estava andando de bicicleta e você caiu. Aí você ficou jovem, estava andando de moto lá na sua via, loucamente, sentindo um vento na sua cara, não viu o sinal, você caiu. Depois você estava dirigindo o seu carro bateu. Todos esses quadros de imagem têm uma emoção ligada a um acidente. Todas as vezes que você vê algo que teve como coincidência em algumas dessas imagens, a sua mente se liga com todos os quadros e te traz uma resposta. E você repete aquele comportamento, vira um padrão de comportamento seu.
Se você tem esse padrão de comportamento, ele se torna automático, porque é um padrão, vai virando automático. Você começa a fazer isso sem perceber. Vou dar um exemplo mais clássico. Você, na sua casa, começa a ver seu pai e sua mãe brigando. Você começa a fazer isso com a sua namorada. Quando você começa a perceber as falas que você fala, você começa a perceber que são as mesmas falas que às vezes o seu pai fala para sua mãe, que eram as mesmas falas que o seu avô falava para sua avó. E aí você se arrepende. Por quê? Porque aquela centelha não tem dentro de você. Você só está repetindo um padrão que foi programado e você viu. E esse não você não queria falar daquilo, eu não queria ser assim, eu não queria ter feito isso. Mas você fez porque foi programado. Pensando nisso, existe uma técnica chamada processamento mental. Ela vai retornar esses quadros de imagens, tirar a carga desses quadros de imagens, para que você possa, a partir desse momento, ter isso. Porque se você não escolhe a ação que você tem, eu não faço livre-arbítrio. Você não tem. Você não tem escolha, você não tem livre-arbítrio, você não tem liberdade. Você fica escravo, simplesmente, de quem? De você mesmo. Dos seus próprios quadros de imagens que foram computados dentro de você desde que você nasceu. Por isso que quando você começa a tratar e a compreender as suas próprias ações, as ações do seu eu, você começa a mudar a realidade da sua vida. Porque você deixa de ser uma pessoa que foi condicionada pelo meio que vive e começa a ser uma pessoa que você quer ser. Porque de fato você sempre foi. Você só se esqueceu. Porque colocaram tanta coisa dentro da sua casa que você não consegue mais se identificar. O que é ser e o que não é? O que de fato você escolheu ser, que de fato foi colocado sobre você uma programação do seu pai, da sua mãe, da sociedade. Porque é outra coisa muito interessante. A pré-história, o ser humano conseguir sobreviver precisava andar em bando para conseguir caçar e não morrer, não sofrer um acidente. Então ele criou uma programação de que ele precisa ser aceito por um grupo para ele sobreviver. E essa programação é muito forte. Hoje, quantas coisas você fez para ser aceito no grupo que você está? Aí tem uma frase bíblica muito boa, né? Diga com quem tu andas que eu direi quem és. Porque às vezes quando a gente é adolescente, a gente não entende isso, né? O pai fala assim, meu filho, não anda de fulano dessa droga. Se a polícia parar, vai todo mundo preso. O céu não quer saber quem é que é traficante, quem é usuário, quem é isso, quem é que tá no bolo, vai todo mundo preso. Mas quando a gente é adolescente, a gente acha que nada acontece com a gente, todo mundo é igual, não é? Pode falar, vocês todo mundo foi adolescente, todo mundo assim, né? Nossa, nasceram já com a idade que tem experiência, ninguém passou, né? E isso vai moldando a gente. Às vezes você não gostava daquilo. Você não gostava daquela música, você não gostava de beber, você não gostava de usar droga, você não gostava de nada que você estava vivendo ali, mas você aceitava estar ali porque você tinha necessidade de se sentir aceito por um. E aí você vai crescendo. E quando você chega numa idade, você olha para dentro de si e você começa a sentir uma tristeza que você não sabe de onde veio. Uma ansiedade que você não sabe de onde veio. Sabe de onde veio? No seu espírito gritando para você, tipo, ei! Você nem sei não! Para! E às vezes a gente consegue escutar a voz dele e a gente fala assim, o que está acontecendo? Meu Deus do céu. Às vezes é um sinal que é o de parar. Que às vezes o caminho que você está seguindo está muito longe do caminho proposto. Para a vida de ti. Ou então, sabe o que acontece? Se nós temos na nossa vida quadros de imagens muito tristes, vários casos que você passou tristeza, que você foi maltratado, todos esses quadros se ligam com o estágio de emoção. Então, quer dizer que você vai ser a somatória das emoções dos seus quadros. Se você tem mais quadro triste, você vai ser. Se você tem mais quadro feliz, você vai ser feliz. Mas você pode mudar essa emoção? Esse é o ponto. Porque o que acontece? A sua mente ela é perfeita. Ela consegue computar tudo perfeitamente. Você às vezes não lembra, mas quando você entra em estado de inconsciência ou um estado de ondas mais baixas, um cheiro faz você lembrar que a gente chamou ele assim, nossa, gatilho. Fulano falou não sei o que foi um gatilho. Esse aqui, gatilho, é simplesmente a sua mente fazendo a correlação dessas imagens te trazendo uma resposta.
Às vezes, quando você tem o que você chama de síndrome do pânico ou ataque de ansiedade, é simplesmente todos esses quadros de se ligando te trazendo uma resposta que não veio. Então, uma carga energética muito grande. Então, você não sabe exatamente de onde veio aquele sentimento. Falou para entender? O que precisa fazer? Voltar em cada uma dessas imagens e compreender elas para que você consiga ter a experiência do aprendizado passado, mas sem a carga e o trauma daquele dessa carreira.